Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Que bom a gente ter essa oportunidade de poder estar participando mais uma vez da Escola Bíblica e da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. E a gente quer agradecer aos professores que estão nos dando essa oportunidade. E queria mandar um abraço para vocês aí, todo mundo. Bom dia, eu acredito que a maioria de vocês provavelmente não nos conhece, mas nós temos a certeza que essa classe nasceu no coração de Deus há muitos anos atrás, praticamente 12 anos atrás, onde nós também começamos como professores, e hoje é uma alegria imensa saber que o Paulo, a Selma, o Adriano, a Sandra continuam dando continuidade a esse trabalho maravilhoso, e foi um prazer imenso receber esse convite de poder falar um pouquinho, compartilhar com vocês o que essa festa de Halloween tão falada aqui nos Estados Unidos é praticamente mais de um mês, todo mês de outubro, as pessoas vivem isso, celebram isso, é como se fosse parte da cultura. E para nós foi muito difícil quando nós chegamos aqui, porque nós temos um filho hoje ele tem 11 anos, na época ele tinha 8 anos. Nós no Brasil já tínhamos ensinado para ele todo o significado do Halloween, as origens pagãs, por que aquilo não era bom para ele. Mas no Brasil, apesar dele tinha amigos que celebravam, mas aquilo não era tão, pelo menos à época não era tão forte. Quando nós chegamos aqui, nós já começamos os problemas desde o início, porque no Brasil, pelo menos as igrejas, né, a maioria das igrejas isso não faz parte. Mesmo escolas cristãs, a escola que eu estudava no Brasil também não tinha essa celebração, mas aqui foi tudo diferente. Ele estudou numa escola cristã por 3 anos, a escola não celebrava claramente o Halloween, mas na época fazia algo parecido, onde as crianças iam vestidas de fantasia, ou seja, indiretamente celebrado. E o pior de tudo é que a maioria das igrejas, eu acredito que talvez mais de 90%, essa festa, essa comemoração é algo que faz parte da vida deles. E aí foi muito difícil para nós. O Natan, inclusive, ele não está participando hoje porque ele não gosta de falar, ele está passando por um processo agora na pré-adolescência muito difícil para ele. Ele sofre muito com isso, porque os amigos falam 24 horas sobre isso, os amigos vão participar, trocam, começam a falar muito cedo qual é a fantasia que cada um vai usar, começam a já fazer planos, né? E ele está com os amigos todos os dias, e aquilo para ele é muito difícil, porque ele fica dividido, ele não consegue explicar ainda, né, para aquelas crianças, porque também é muito difícil as crianças entenderem isso, e então ele sofre bastante com isso. Essa semana nós oramos muito com ele sobre esse assunto, falamos novamente para ele, né, o que a gente acredita, qual que é a nossa visão, a questão de todo o paganismo. Meu esposo vai falar um pouquinho mais, mas enfim, nós continuamos orando para que o Espírito Santo trabalhe no coração dele. E uma das coisas que eu falei para ele essa semana é que tudo aquilo, né, que nós abdicamos, porque nós sabemos que vai contra os princípios da palavra, pode causar um sofrimento no momento, mas traz um benefício eterno, e muito mais do que isso, Deus sempre nos recompensa por isso, né? A bênção nos alcança e nos acompanhará. Então, para nós, a gente tem enfrentado isso, e como que nós dizemos, né, para o povo aqui do nosso condomínio que nós não participamos, nós aprendemos quando nós chegamos aqui que a gente poderia colocar um papel, uma placa na frente da casa dizendo no Halloween, no trick and treat, e com isso a gente dizia, nós não estamos fazendo parte, por isso as crianças respeitam e elas não vão bater na casa. E aí é engraçado porque no dia a gente fica, o que nós vamos fazer essa vez? Porque se você sair nas ruas, você já está no meio do Halloween, a cidade para, tudo para, as escolas né, não tem o aftercare, que os alunos saem mais cedo, e à noite nada funciona, tudo em torno do Halloween. Então, onde quer que você vá, você vai estar fazendo parte.
num hotel, num restaurante. Então a gente sempre fica muito dividido, o que nós vamos fazer, onde é que nós vamos. E a gente optou, e tem feito isso a maioria dos anos, né? A gente apaga as luzes, sobe, né, pro quarto, onde nós ficamos lá em família, orando, brincando com o Natan, fazendo algo em família, e nos isolamos, né, naquela noite, porque infelizmente não temos como sair às ruas, né, porque senão você é bombardeado com tudo aquilo. O nosso condomínio, me lembro que no ano passado eu quase não consegui chegar em casa, assim, um pouco mais tarde do trabalho, e estava totalmente parado. Vem pessoas pessoas que moram em casa, que não moram em condomínios, elas vêm para os condomínios mais próximos. Então, assim, eu não conseguia nem passar por causa das pessoas, porque aquilo estava totalmente tomado, né, por isso. Isso, porque a Márcia falou que só ia dar um bom dia para vocês. Nós pegamos algumas imagens dentro do nosso condomínio e a gente gostaria de mostrar para vocês algumas decorações das casas que estão ao nosso redor aqui. Dá uma olhada. E aí, pessoal, o que vocês acharam das decorações? Terrível, né? Como é que pode uma pessoa achar que colocar um cemitério na frente da sua casa, colocar túmulos, está atraindo bênção para sua família? Isso é impossível. Eu gostaria só de embasar a nossa opinião, não é a nossa opinião, mas é o nosso posicionamento em um versículo bíblico. Ele está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, e diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós temos que renovar a nossa mente, a partir do momento que nós conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, e deixar de lado, não nos influenciar pelas coisas do mundo, nós não podemos continuar levando as atividades que a gente tinha quando era do mundo, quando não conhecia o que era certo fazer. A gente precisa de mudança. E por outro lado, a palavra de Deus nos diz que Jesus conquistou as chaves da morte e do inferno. Se ele conquistou, se ele ganhou, quer dizer que eles são adversários de Jesus. A morte é adversário de Jesus. O inferno, Satanás e seus seguidores são adversários de Jesus. E se Jesus conquistou a chave deles, venceu eles, isso quer dizer que eles são perdedores. E por que nós, que conhecemos a palavra, que sabemos que Jesus, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, vamos nos vestir como a morte, vamos nos vestir como o inferno, ou seja lá o que for. Como monstros, né? Muitos usam pode ver, a maioria das fantasias, elas atraem algo que seja satânico, né? Exatamente. Ou vamos decorar nossa casa com coisas de bruxaria ou semelhante atividade e ainda achar que nós estamos fazendo parte do reino de Deus. É uma coisa que, se nós realmente pararmos para pensar, é um contrassenso. Eu não quero me estender muito na profundidade desse assunto, porque eu sei que o Paulo ele deve estar bem preparado e embasado para desenvolver essa aula. Mas só queria lembrar alguma coisa sobre o que a gente consegue encontrar sobre as origens do Halloween, que eles remetem lá para a época do povo celta, que vivia no norte do planeta, nas regiões onde hoje é Inglaterra e aqueles países mais altos, né? Irlanda. E esse era um povo que era basicamente vivia de fazenda.
E a época do inverno era muito ruim para eles, o que trazia muitos problemas. Morriam as plantações, os animais, morriam as pessoas de frio, e isso fazia com que eles imaginassem que esse período de inverno que começa a chegar é um período de morte. E foram daí que começaram a desenvolver os rituais, e o Paulo vai poder explicar isso melhor para vocês mais para frente. Então, apenas confirmando, se essa ideia, se essa tradição veio de um povo pagão, ou seja, um povo que não adora o mesmo Deus que nós adoramos, a pergunta que eu faço mais uma vez é: por que nós devemos seguir essas mesmas tradições? Isso não é só uma brincadeira. A partir do momento que nós admitimos que nós, ou os nossos filhos, se fantasiem, seja lá do que for, de monstro ou de Capitão América, e vá participar de uma festa como essa, é a mesma coisa que nós estamos dizendo. Sim, nós queremos participar desse ritual para esse Deus, desse povo que acredita nessa atividade. E se nós estamos contribuindo com um ritual para um outro povo, isso quer dizer que nós estamos deixando o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo de lado. E só queria compartilhar um testemunho com vocês, que no primeiro ano que nós viemos para cá, aqui no condomínio, as decorações de todas as casas eram muitas casas, muitas, praticamente 100% das casas. O Paulo e a Selma já estiveram aqui, e no ano eles vieram nessa época e eles viram o quantas casas, praticamente todas as casas. Nós começamos a orar, e desde que nós começamos a orar por isso, vem diminuindo a cada ano. Esse ano, inclusive, foi difícil encontrar as casas que tinham muitas fantasias. As casas colocaram menos decorações. E acredito que isso seja uma resposta de oração. E continuamos aqui, né, orando e permanecendo firme, louvando e glorificando a Deus, porque nós acreditamos que o nosso Senhor Jesus, Ele é o único digno de toda honra e de toda adoração. Aleluia. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade que vocês deram para a gente participar aí com vocês. Estamos com muita saudade da Terceira Igreja, saudade de vocês. A gente quer aqui mandar um beijão para vocês. Fiquem com Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Tchau. Tchau.